Então, pessoal, agora nós vamos ver como fazer a configuração de uma rota no modo de voo inteligente Waypoint. A grande vantagem desse modo de voo inteligente, na minha opinião, ou pelo menos uma das grandes vantagens, é que a gente pode setar esse modo de voo inteligente com o drone apenas ligado, sem que ele precise estar pairando, como na maioria, se não na integralidade dos outros modos de voo inteligentes. Agora, por exemplo, são 9 horas da noite, eu estou numa pousada na região dos lagos e eu estou fazendo a gravação desse modo de voo inteligente aqui para voar amanhã de manhã. Espero que o tempo esteja bom, porque essa vai ser a complementação desse vídeo, a parte do voo, ok? Então agora vamos direto para a configuração. Nós vamos clicar aqui no ícone do modo de voo inteligente, depois vamos clicar em Waypoints. Agora aparece o mapa da região, que já tinha gravado na memória do meu aparelho. Eu vou dar um zoom para a gente poder identificar melhor a propriedade onde eu estou. E agora eu vou marcar os pontos de controle, os chamados waypoints, e depois que eu fizer isso, vocês vão identificar exatamente a propriedade onde eu estou. Na barra superior, nós temos 5 botões à nossa disposição. O primeiro já vem marcado em azul e é exatamente o botão dos waypoints. Então, eu vou deixar ele marcado e vou, de uma vez, marcar logo todos os meus pontos de controle para delimitar a minha propriedade. Então, eu vou marcar aqui o primeiro ponto de controle, terceiro, quinto, sétimo e o oitavo e o último ponto de controle. Pronto, agora a gente já tem uma noção da propriedade onde eu estou. A primeira dica aqui é o seguinte, essa formatação já está boa para mim, mas para a gente posicionar melhor os pontos de controle, porque às vezes quando a gente inicia a gravação e a gente vai olhar o vídeo no final, a gente vê que, por exemplo, a filmagem invadiu um pouco a propriedade. Então você pode, por exemplo, clicar, manter o dedo pressionando o waypoint e arrastar ele sem soltar para reposicionar ele melhor. Assim você pode afastar ele um pouco da propriedade se quiser. Então, olha, eu vou fazer isso com os demais pontos de controle. Acho que assim já está bom para mim. O ponto de controle, ele tem uma setinha branca na ponta e vocês percebem que um está apontando para o outro. Essa é a atual rota dele. Um ponto de controle está apontando para o outro. Eu vou dar um zoom maior aqui. A gente tem que ter cuidado porque, às vezes, sem querer, quando a gente vai, por exemplo, arrastar a tela, a gente acaba tocando na tela e criando um ponto de controle que a gente não queria. Então, nesse caso, se eu clicar nessa latinha de lixo aqui, prestem atenção, ele vai perguntar se eu quero deletar todos os pontos de controle. Então, eu vou cancelar, porque não é isso que eu quero deletar apenas o ponto de controle número 9. Então, eu vou clicar nele e vou clicar na lixeirinha na barra de configuração superior. Pronto. Agora eu apaguei só o ponto de controle número 9. O waypoint número 9. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cada ponto de controle individualmente para setar as configurações do mesmo. Então, vou começar pelo número 1. E aí observem que quando eu cliquei no número 1, ele fica um pouco maior do que os demais, exatamente para mostrar quem é o ponto selecionado, e ele abre uma barra de configurações também na parte inferior. Vamos analisar todos esses botões. Na barra de configuração superior eu tenho um sinalzinho de mais, que serve para eu inserir um novo waypoint. Então, clicando aqui no sinal de mais, ó, eu inseri o waypoint número 2 entre o ponto 1 e o ponto 3. Só que como não é isso que eu quero, eu vou deletar o ponto 2 que já está marcado. E vou reposicionar o meu ponto número 1. Ok? Tudo como era antes. Agora eu vou clicar novamente no meu ponto número 1. E aparece uma barra de configuração na parte inferior. Essa barra de configuração, ela me pede alguns parâmetros. Ela começa com altitude. Então,
o waypoint número 1 está setado para 50 metros. Arrastando o meu dedo numa parte vazia da tela, verticalmente ou horizontalmente, eu aumento ou diminuo esse valor. Então, eu posso colocar para 60 metros, posso diminuir, mas eu vou manter em 50 metros. O outro parâmetro é a velocidade. Eu vou manter em velocidade de cruzeiro por enquanto. Esse vai ser o último parâmetro que a gente vai ajustar na hora do voo. Depois ele me pergunta qual é a rota. Nós temos 3 tipos de rota. Nós temos a rota customizada e a livre. Por enquanto, eu vou manter em rota customizada. Depois, na hora do voo, nós vamos fazer os 3 tipos de rota para identificar exatamente a diferença entre uma e outra. Depois ele me pergunta, eu não vou mexer na direção. Essa minha rota, como ela é uma rota customizada, eu vou querer que os waypoints apontem para o meu ponto de interesse, que eu ainda não coloquei na nossa configuração. Então, depois que eu colocar os pontos de interesse, eu posso configurar os pontos de controle. Ok? Depois ele me pergunta qual é a inclinação do gimbal. Eu vou manter em 0. Por quê? Porque o meu gimbal vai ser ajustado automaticamente pelo meu ponto de interesse, pela altura do meu ponto de interesse. Então, eu vou manter em 0. Depois ele me pergunta qual é a ação da câmera nesse ponto. Pode ser nenhuma, ela pode tirar uma foto, ela pode começar a gravar ou ela pode parar de gravar nesse ponto. Eu vou começar a gravar nesse ponto. Então, Start Recording. Depois ele pergunta quem é o meu ponto de interesse. Só que ele mesmo diz, ainda não tem nenhum ponto de interesse. Então, eu vou deixar como nenhum. Essa setinha branca que eu tenho do lado direito e do lado esquerdo da palavra waypoint serve para a gente navegar entre um waypoint e o outro. Então, aqui eu vou clicar no botão OK e vou salvar a configuração do meu ponto de controle número 1. E se a gente observar o waypoint número 1, a gente vê esse H50M, que é a altura dele, ele está setado para 50 metros, e ele está iniciando a gravação aqui, essa bolinha vermelha que a gente vê com o REC. Agora eu vou configurar o meu waypoint número 2, clicando nele, um clique. Novamente ele abriu a mesma barra de configuração inferior. Eu vou manter também a altitude de 50 metros, velocidade de cruzeiro. A minha rota eu vou mudar para rota customizada, gimbal pitch 0, ação da câmera nenhuma, porque nesse ponto número 2 a câmera está gravando. E eu quero que ela continue gravando nesse ponto número 2. Eu até poderia dizer, tire uma foto. Só que o meu drone, o drone que eu estou usando para essa configuração, é um Mavic 2.1. E o Mavic 2.1 e o Mavic 2 Pro, ao contrário de outros drones da fabricante DJI, eles não fotografam enquanto estão filmando. Então, ele até aceitaria eu fazer isso, mas nesse ponto ele não tiraria uma foto, ele continuaria gravando. Então, eu vou botar aqui a ação da câmera nesse ponto de controle número 2 é nenhum. Ponto de interesse também, nenhum. Ok, vou salvar aqui em cima. Setei a configuração do meu waypoint número 2. Então, agora eu vou clicar no waypoint número 3. E a mesma coisa. Eu vou mudar aqui a rota para a rota customizada e não vou mexer mais em nenhum parâmetro, vou salvar. Então, agora eu vou setar o waypoint número 4. A mesma coisa, altitude 50 metros, velocidade de cruzeiro, rota customizada, gimbal pitch 0, ação da câmera nenhuma, ponto de interesse nenhum e salvo ele. Ok. Ponto de controle número 5. Altitude 50 metros, velocidade de cruzeiro, rota customizada, gimbal pitch 0, ação da câmera nenhuma, ponto de interesse nenhum, ok. Ponto de controle número 6. Só mudamos aqui a rota customizada e ok. Número 7. Mesma coisa, rota customizada e ok. Agora, aqui no ponto número 8, nós já temos uma coisa diferente. No ponto número 8, eu vou mudar a rota customizada
e a ação da câmera. Eu quero que ele pare de gravar nesse ponto aqui. Agora eu vou salvar. Agora a gente observa que no ponto de controle número 1 nós temos um REC em vermelho e no número 8 nós temos um REC branquinho dizendo que ele está parando de gravar nesse ponto. Observa que se eu escolher aqui um ponto aleatoriamente, o ponto número 5, por exemplo, e clicar na ação da câmera foto, quando eu salvar, ele fica uma foto no lugar, altura 50 metros e uma imagenzinha de uma câmera para mostrar que nesse ponto ele está tirando uma foto. Mas, novamente, no drone que eu estou utilizando, isso não vai fazer nenhuma diferença nessa configuração, porque ele não vai tirar uma foto nesse ponto. Novamente, esse drone, o Mavic 2.1, não fotografa enquanto está filmando. Então, para ficar certinho, eu vou dizer que a ação da câmera nesse ponto é nenhuma e vou salvar. Muito bem. Então, agora nós já temos a nossa rota configurada, totalmente configurada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um zoom para a gente enxergar melhor a propriedade e eu vou colocar um ponto de interesse barra superior, segundo botão, o botão da estrelinha, e eu vou botar um ponto de interesse aqui, que eu sei que é a entrada da recepção. E vou botar um outro ponto de interesse aqui na piscina. Então, agora a gente tem dois pontos de interesse. Eu vou deixar esses pontos de interesse em 0. Se eu clicar aqui no ponto de interesse, abre uma outra barrinha na parte inferior, agora não é a mesma barrinha do waypoint, é a barra do ponto de interesse, pedindo a altura do ponto de interesse e o link dele. Então, eu vou dizer aqui OK, sem alterar nenhum parâmetro. E agora, eu tenho duas formas de linkar o meu waypoint com o meu ponto de interesse. A primeira forma é, por exemplo, clicando aqui no waypoint número 1, venho aqui na barra inferior, no último ícone, o POI, é o Point of Interest, e posso dizer, eu quero linkar ele com o ponto de interesse número 1. E posso salvar. Agora, diminuindo um pouco o zoom, a gente já observa que, ao contrário dos outros pontos, o waypoint número 1 está apontando para o ponto de interesse 1. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu já sei que eu quero os pontos de interesse 1, 2, 3, 4 e 8 apontando para o ponto de interesse 1. E quero o 5, o 6 e o 7 apontando para o ponto de interesse 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui no meu ponto de interesse, ao invés de clicar no waypoint, mantenho a altitude em 0 e clico no link waypoint. Ele me abre isso aqui, eu vou dizer, olha, eu quero linkar o ponto de interesse. Eu poderia linkar todos, ou posso dizer os que eu quero. Eu quero o ponto de interesse 1, 2, 3 e 4. Vou clicar na barra superior no botão OK. Agora, observem que os waypoints 1, 2, 3 e 4 apontam para o meu ponto de interesse número 1. Como ele não deu a opção do ponto de interesse 8, eu vou setar o ponto de interesse 8 aqui. Vou clicar. Eu cliquei no waypoint número 8, agora eu vou clicar aqui no ponto de interesse e vou dizer, está linkado com o waypoint número 1 e vou salvar. Pronto. Agora eu tenho exatamente o que a gente quer, os pontos de interesse 1, 2, 3, 4 e 8 apontando para o ponto de interesse 1, ou seja, os waypoints 1, 2, 3, 4 e 8 apontando para o ponto de interesse 1. Agora eu vou configurar no ponto de interesse 2, clicando nele, a altitude eu também vou manter em 0, porque isso aqui é uma piscina, eu quero o drone apontando para a piscina, para o chão, e eu vou clicar aqui no link do waypoint na barra de configuração inferior. E vou dizer, arrastando aqui para o lado, ele me exibe os outros waypoints. Então, eu vou dizer que eu quero linkar com o 5, o 6 e o 7. E vou
salvar. Clicando no botão OK da barrinha superior. Agora, o que nós temos? Agora nós temos o ponto 5, 6 e 7 apontando para o ponto de interesse 2. E os waypoints 1, 2, 3, 4 e 8 apontando para o ponto de interesse 1. Isso aqui, pessoal, em termos de configuração, já é suficiente para o nosso voo, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar a nossa rota, clicando na barra de configuração superior no terceiro botãozinho, que é o botão de um disquetezinho. Apareceu aqui, Task Saved Successfully. A tarefa foi salva com sucesso. Muito bem. Eu tenho aqui na lateral esquerda um botão em verde chamado Go e tenho aqui, do lado do ícone dos modos de voo inteligente, eu tenho um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, se eu clicar nele, ele me dá algumas dicas sobre a configuração de waypoints. Então, aqui eu vou clicar no Exit Tutorial, porque eu quero sair do tutorial. Minha configuração continua na tela. Se eu clicar no Go, o sistema vai me pedir mais algumas configurações antes do voo propriamente dita. Basicamente, as mesmas configurações que se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos e clicar em Route Settings. O que o sistema vai me perguntar? Qual é o tipo de rota? Se é polyline ou se é arco? Nós setamos polyline. Polyline significa que o drone se movimenta numa linha reta entre um waypoint e o outro. E isso tem um inconveniente. Quando ele chega no waypoint, ele dá uma parada que é perceptível no vídeo final. Então, muita gente não gosta disso. Se a gente escolher arco, ele vai dar uma mensagem para a gente dizendo Unable to perform camera action when flight path set to arc. Ok. Ele está dizendo o seguinte, nesse modo, nessa configuração, a gente não pode ajustar os parâmetros da câmera, aquele parâmetro que a gente colocou de iniciar a gravação no ponto 1, finalizar no ponto 8, tirar uma foto no ponto 2. Porém, ele respeita a configuração que a gente já fez. Então, ele não vai apagar a configuração que a gente fez. E o arco, ele tem uma coisa muito bacana. Quando a gente seta o arco, agora eu vou fechar aqui, clicando no X, ele cria um novo parâmetro para a gente. Eu vou clicar aqui no waypoint número 2. Aqui na barra de configuração inferior, aparece no último parâmetro, um parâmetro chamado Turning Radius, que é para a gente mudar a curvatura dessa tela. Então, imagina, por exemplo, que a gente faça uma figura hexagonal. Essa figura, se a gente fizer no modo Polyline, ela vai ter a figura de um hexágono. E se a gente fizer no módulo arco, ela vai ter basicamente a figura de um círculo. O que esse Turning Radius faz? Ele ajusta a curvatura da tela também quando eu movimento meu dedo para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro. Ó. Vou clicar aqui no Turning Radius e agora quando eu mexo, ó, 3, 4, 5, 6 e posso descer. Ele não tem valores negativos e ele tem uma limitação superior para cada waypoint. Tá? Por exemplo, aqui ele foi até 18 metros. Isso depende exatamente, essa limitação é a configuração do desenho. O desenho impõe um limite para a curva. Tá bom? Então, eu vou novamente botar onde estava 2 metros de radius. Vou dar OK para sair daqui e vou setar novamente aquela configuração de Route Settings para Polyline. No segundo parâmetro, Task Finished, ele está perguntando o seguinte, o que você quer fazer quando a rota acabar, ou seja, quando chegar no waypoint número 8? Você quer retornar para casa? Você quer retornar para o primeiro waypoint? Você quer ficar pairando, é o hover, ou você quer pousar? Se a gente disser pousar, ele vai pousar no waypoint número 8. Se a gente falar hover, ele vai ficar hoverando a 50 metros de altura no waypoint número 8.
Se a gente disser return to first waypoint, ele vai para o waypoint número 1 na altura de 50 metros. E vai ficar hoverando no ponto número 1. E se a gente disser return to home, ele vai subir a altura do waypoint e vai retornar para o home point. O terceiro parâmetro, no RC Signal Action, ele está perguntando o que ele vai fazer se durante a rota ele perder o sinal. Então, as opções são: continue a tarefa, retorna para casa, paira ou pousa. Então, eu vou dizer, eu prefiro dizer return to home. Eu poderia dizer continua a tarefa, porque às vezes a nossa rota ela pode passar atrás de alguma construção e naturalmente a gente vai perder o sinal. Então, a gente poderia dizer continua a tarefa, mas eu fico mais tranquilo dizendo return to home. Depois ele pergunta all waypoint directions. Aqui é que eu falei para vocês, ó, nós temos 3 tipos: rota customizada, a rota e o free. Depois, em algum lugar desse vídeo, eu vou disponibilizar para vocês uma tabelinha dizendo que controles estão disponíveis em cada rota dessa. Por exemplo, no rota customizada, que é o que está selecionado, a gente não consegue fazer quase nenhum tipo de controle no voo do drone, tá? A gente não consegue mudar ele lateralmente, a gente não consegue girar ele no próprio eixo, a gente não consegue subir nem descer ele dentro da mesma rota. Ele segue rigorosamente a rota, ok? Então, esse vai ser o nosso primeiro voo. Já em rota, quando a gente está em rota, o que ele faz é o seguinte: ele não obedece à configuração dos pontos de interesse. Ainda que a nossa configuração tenha setado os waypoints para os pontos de interesse 1 e 2, a rota ignora isso e aponta para o waypoint seguinte. Porém, a gente pode fazer várias movimentações, vários controles, a gente pode utilizar vários controles com drone nesse momento, muito interessante, como, por exemplo, fazer um giro no próprio eixo, como, por exemplo, andar para frente, acelerar a rota, voltar na rota. Então, como eu disse, eu vou liberar uma tabelinha para vocês em algum ponto desse vídeo aqui, dizendo tudo que é possível fazer num modo e no outro modo, no Free, no Custom Route e no Route, ok? No rota customizada e no modo livre. Depois, então aqui eu estou selecionando rota customizada. Depois ele pergunta qual é a velocidade de cruzeiro. 7 metros por segundo é muito rápido, tá, pessoal? Então, numa velocidade de cruzeiro alta, a gente vai ter uma rota, o tempo total da rota menor. E numa velocidade mais baixa, a gente vai ter um tempo total em rota maior. A gente vai ver isso na hora que a gente setar o voo propriamente dito, na hora que a gente ordenar o voo, tá bom? Então aqui eu vou clicar no X. Como eu já disse para vocês, esse disquetinho salvou aqui a nossa configuração. Então, se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos e clicar aqui em Task Library, eu tenho o quê? Eu tenho um teste 1, que é um waypoint antigo que eu já tinha configurado, que eu posso inclusive apagar. Como que eu apago? Eu clico nesse ícone da parte superior esquerda da tela, apareceu o botão Delete. Eu venho nesse checkbox que está aqui na parte direita da tela, marco ele, posso cancelar, se eu me arrependi, posso novamente, já que eu não me arrependi, eu clico novamente no ícone da parte superior esquerda, clico nesse checkbox e clico novamente em cima do Delete. Ele me pergunta se eu quero deletar realmente essa tarefa, eu digo ok. Então, esse waypoint foi deletado. E agora, o que está salvo é o nosso waypoint atual, o que a gente está fazendo agora. Então, eu vou dar um cancel aqui. Se eu clicar nesse load, eu posso chamar a minha configuração, tá? E se eu salvar novamente, se eu fizer qualquer alteração, por exemplo, aqui, ó, eu vou arrastar um pouquinho o número 1 e vou salvar novamente.
Quando eu clico nos 3 pontos e vou em Task Library, eu continuo com o meu mesmo arquivo salvo, com o mesmo nome, tá bom? Então, eu posso clicar aqui no X e agora o que eu posso fazer? Ó, eu posso sair desse modo de voo inteligente, clicando aqui no ícone do modo de voo inteligente. Posso voltar para o modo normal. Posso voltar para a minha tela. E quando eu quiser novamente setar um modo de voo inteligente, basta clicar em modo de voos inteligente. Setar não, chamar um modo de voo inteligente. Clico em Waypoints, clico nos 3 pontinhos, clico em Task Library e clico em Load. Pronto, chamei a nossa configuração. Se eu quiser, por exemplo, fazer alguma experiência, eu posso salvar essa configuração com um outro nome. Eu clico aqui nos 3 pontinhos e clico em Save As. Quando eu clico em Save As, agora eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, Task Library. Agora a gente tem 2 arquivos. Pela hora, um é 21h31, o outro é 21h21. Então, pela hora, eu sei que a gravação mais recente é essa última que eu fiz, 21, 31 e 28, do dia 6 de setembro de 2021. Eu posso mudar o nome desse waypoint clicando aqui nesse lapisinho. Ó. Eu vou mudar o nome da primeira configuração, tá bom? Então, clicando aqui nesse lapisinho, eu tenho isso aqui e eu posso dizer assim, ó, espaço BKP, para dizer que isso aqui é um backup do primeiro arquivo. Concluído, pronto. Agora ele está salvo como um backup. Nesse exato momento, esses 2 arquivos são idênticos, tanto faz eu usar um como o outro, ok? Mas o que nós estamos na tela, qualquer alteração que a gente faça nesse momento vai se refletir sobre o 21 horas, 31 minutos e 28 segundos, que é o que está configurado, ok? E agora, pessoal, para finalizar, seria o momento do voo. Eu só vou voar, como eu disse, amanhã de manhã, mas eu posso clicar no Go aqui para mostrar para vocês o seguinte. Ele mostra uma tela bem parecida com aquela que a gente já analisou, só que aqui ele dá outras informações para a gente. Ele está dizendo que o nosso voo normal, o nosso voo total tem 419 metros, vai ter uma direção, uma duração de 59 minutos. Nós temos 26% de bateria, então, por exemplo, se esse voo fosse agora, eu iria, por segurança, trocar essa bateria. Ele está dizendo que o nosso All Waypoint Direction é Custom Route, ou seja, rota customizada, foi o que a gente escolheu. A nossa altitude de Return to Home são 60 metros. O nosso tipo de rota é Polyline. Ao fim da tarefa, ele vai retornar para o home point e em caso de perda de sinal, ele também vai retornar para o home point. Se eu clicar agora nesse botãozinho Start, que a gente tem aqui embaixo, ele me aparece essa barrinha de progresso chamada Slide to Takeoff. Se eu deslizar essa barrinha para a direita, eu estou ordenando o voo imediatamente. Só que eu estou num lugar fechado, então eu vou clicar no Cancela. Agora, observe outra coisa. Esse voo está com 59 segundos de duração. O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. Vou novamente aqui nos 3 pontinhos. Vou aqui no Route Settings. E vou alterar aqui a velocidade de cruzeiro, porque 7 metros por segundo é uma velocidade muito rápida. Então, eu vou baixar aqui para 3,5 metros por segundo. E vou salvar. Vou fechar aqui e vou novamente no Go. Go, observa agora que o nosso voo tem 1 minuto e 59 segundos de duração. Ok? Eu acho que aqui, pessoal, nós abordamos tudo sobre esse assunto waypoints. Eu só queria dizer uma última coisa para vocês. Tomem muito cuidado. Porque, por exemplo, recentemente, eu mesmo fazendo uma configuração, o que aconteceu? Num determinado ponto, num determinado waypoint, o drone tentou pousar. E eu percebi rápido e consegui cancelar a rota.
Aliás, como que a gente cancela a rota? A gente vai ver isso amanhã na hora do voo. Você pode dar pause no controle remoto ou na tela, e aí você pausa o voo no mesmo lugar. Pausando o voo, a câmera continua filmando e o voo fica parado, pairando no ar. Quando você aperta o pause, ele voa, ele segue a rota novamente. E você tem um botãozinho de X no aparelho, que é o botão de cancelar. Se você apertar aquele botão, ele vai ficar parado ali naquele lugar. Também não vai parar a gravação, você tem que parar a gravação de forma manual e trazer o drone de volta para o home point dele, ok? Então, é sempre muito importante revisar quantas vezes for necessário a configuração. Os próprios waypoints posicionados na tela já mostram qual é a altura, o que ele está fazendo naquele momento. Então, minimamente, revisa qual é a configuração da altura do seu waypoint, de cada waypoint da sua rota. Tá legal? E esse modo de voo inteligente, ele é muito interessante para a gente fazer determinadas tomadas aéreas de forma livre, porém com um plano de voo bem definido. Você vai partir para um ponto A, para um ponto B, para um ponto C, girando no mesmo eixo, alternando a angulação do gimbal, mas vai conseguir fazer tomadas aéreas inteligentes. Aqui, conforme eu havia prometido para vocês, eu coloquei uma tabelinha com as ações possíveis sobre o drone durante a rota. Então, o movimento vertical, como a gente pode observar, ele não é permitido em nenhum dos três modos, nem no Free, nem no Custom Route, nem no Route. O giro no próprio eixo é permitido no Free e no Route, mas não é permitido no Custom Route. Frente e trás é permitido em todos os três modos. Você consegue retroceder o drone e acelerar o movimento dele para frente. E movimentos de esquerda e direita não são permitidos em nenhum dos três modos. Então, pessoal, nós finalizamos aqui a configuração do nosso modo de voo inteligente, o Waypoint, e amanhã de manhã a sequência do nosso vídeo será a prática de voo, ok? Encontro vocês na sequência. Fala aí, galera, beleza? Darcy Milione, do canal Milidrone Imagens Aéreas. Eu estou aqui agora para a complementação do nosso vídeo sobre modos de voo inteligente, o Waypoint. Ontem nós gravamos à noite a configuração da nossa rota e a gente vai executar essa rota aqui agora. Serão alguns voos e eu vou fazendo uma narração simultânea para vocês, explicando as diferenças entre um e outro, ok? Eu espero que vocês estejam curtindo o vídeo e aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like e apertar o sininho. Valeu? Vamos em frente. Beleza, pessoal? Agora a gente vai iniciar a nossa parte prática, a parte do voo. E a gente vai iniciar com o voo Polyline no tipo rota customizada. Eu estou clicando aqui em modo de voos inteligentes, Waypoint. Vou chamar a nossa configuração. E eu quero dizer para vocês que eu fiz algumas alterações na configuração de ontem para hoje. Eu mudei a nossa altura de 50 para 40 metros para ficar compatível com a minha autorização de voo. E eu configurei de forma alternativa o modo arco para que a gente possa analisar as duas formas, o Polyline e o arco. Eu vou apertar no Go para a gente fazer então o nosso primeiro voo, que vai ser aqui rota customizada. Esse nosso voo tem uma duração de 2 minutos e eu vou fazer no modo Polyline primeiro. Vou clicar no Start. Slide to take off. Vamos lá. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. O nosso drone vai se encaminhar para o Waypoint 1 e vai começar a gravação nesse Waypoint.
Primeira coisa que a gente pode observar é que quando ele chega no waypoint 2, ele dá uma paradinha que fica um pouco inconveniente no vídeo. É isso que a gente vai tentar corrigir no modo arco. Nesse modo rota customizada, eu não posso interferir nos comandos do drone. Eu não posso ir para trás, para frente, para a direita, para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. O drone está apontando para os pontos de interesse 1 e 2. Aqui nós vemos um botãozinho de X e um botãozinho de pause. O drone já está indo para o waypoint 8 e lá ele vai iniciar o Return to Home. Esse botãozinho X que nós vemos aqui na parte direita da nossa tela é um botão para cancelamento do voo. E o botão pause é um botão para pausa do voo. No pause você pode continuar. E no X, você vai interromper o voo. Go home. Agora, tanto no pause quanto no X, a câmera continua... Maximum flight altitude reached. Nosso drone agora está retornando para o home point dele. Prontinho, pessoal. Drone pousado e nós completamos o nosso primeiro voo. Agora nós vamos partir para o segundo voo. Eu vou novamente clicar em modos de voo inteligente. Vou carregar a minha configuração. Só que agora nós vamos fazer o mesmo voo, rota customizada, só que no tipo arco. E aí a gente vai perceber como que a passagem pelos waypoints é bem mais suave. Vou apertar no Go e vou mudar aqui para arco. Uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês na configuração é o seguinte. Se eu der um zoom aqui na tela, eu vou apagar aqui a rota anterior. Se eu der um zoom na tela, vai ficando bem perceptível a curva que ele faz. Ó, eu vou colocar no modo Polyline, para vocês perceberem. E você vê que a interseção entre os waypoints é retilínea. Agora eu vou mudar para o modo arco. E vocês percebem que a interseção já é curvilínea. E se eu clicar, por exemplo, aqui no waypoint número 3 e clicar em Turning Radius, quando eu ajusto, observa que se eu aumento a configuração, essa curva vai ficando cada vez maior, e se eu diminuo, ela vai ficando cada vez menor, mas ainda assim é uma curva, tá bom? Então eu vou manter o padrão de 15 metros. Ok. E vou só me certificar de que ele continua em arco, tá bom? Ele está em arco. E agora eu vou executar o voo. Start. Slide to take off. Take off.
Não há diferença nenhuma em relação ao primeiro voo. A diferença é somente nas interseções. Quando o drone chega nos waypoints, ele não faz aquela paradinha que compromete a filmagem. Ele continua de uma maneira mais suave. Tanto no primeiro quanto no segundo voo, tanto no arco quanto no polyline, em rota customizada, quando o drone chega no primeiro waypoint, ele aponta para o seu ponto de interesse. O que não acontece nos modos rota e livre. A gente já percebe uma curva, o drone não faz aquela paradinha. Vou acompanhar o nosso voo aqui no visor. Na hora da configuração da minha rota, eu poderia ter colocado os waypoints um pouquinho para fora da propriedade, porque ele está perdendo um pouquinho da propriedade no trajeto. Go home. Bom, pessoal, agora eu vou finalizar o nosso vídeo, porque nós recebemos uma Maximum mensagem flight aqui de altitude vento forte. reached. Então, como a gente tem que voar dentro das regras, eu não vou insistir, porque a gente está com rajadas de vento muito forte. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Bom, pessoal, drone pousado. Ainda faltavam 2 voos para nós concluirmos o nosso vídeo, mas por questões de segurança eu não vou concluir com esses 2 voos, porque o vento está muito forte. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma abreviada qual é a diferença entre o tipo rota e o tipo livre. Na verdade, a única diferença que eu consegui perceber entre esses 2 modos é o seguinte. Por exemplo, no modo livre, quando o drone decola e vai em direção ao waypoint 1, quando ele chega no waypoint 1, ele não ajusta a cabeça do drone, ele continua filmando naquela posição. Então, o manuseio é livre, eu posso girar no meu próprio eixo, eu posso retroceder, eu posso avançar, eu não posso subir nem descer e nem posso ir para a direita ou para a esquerda. Eu posso ajustar o gimbal, mas assim que eu solto o ajuste, o drone reposiciona ele mais ou menos numa altura de 45, numa inclinação de 45 graus. E no modo rota, o que o drone faz é o seguinte, quando ele chega no waypoint número 1, ele aponta para o waypoint 2, e quando ele chega no waypoint 2, ele aponta para o waypoint 3, e assim sucessivamente. Ou seja, quando ele chega no primeiro waypoint, ele não mantém a direção da cabeça do drone, ele ajusta essa direção para o waypoint seguinte. Porém, se nesse trajeto eu mexo o eixo do drone, ele continua naquele eixo que eu coloquei até o final do voo. No mais, todos os controles são os mesmos. Eu posso retroceder, posso avançar, posso interromper a filmagem e tirar uma foto e depois retornar à filmagem. Posso ajustar o zoom quando eu estou utilizando um zoom. E posso ajustar a inclinação do gimbal, mas tão logo eu solte o ajuste, o drone reposiciona a inclinação na altura de 45 graus. Então, pessoal, isso é tudo sobre esse vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo.
Esse é um trabalho de pesquisa longo até a gente chegar aqui nesse momento da gravação, para que a gente consiga produzir um material abrangente. Então, se você curtiu e se você valoriza isso, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber novas publicações e deixa o seu like, tá bom? Foi muito legal gravar esse vídeo aqui para vocês. Espero estar com vocês no próximo tutorial em breve. Um abraço!